Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 30 de novembro de 2021, terça-feira da primeira semana do Advento. E celebramos hoje a memória de Santo André, apóstolo. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui no Evangelho de hoje o Senhor fazendo o chamado, o Senhor convocando pessoas normais, aquelas pessoas que viviam no seu tempo, eram pessoas simples, normais, e o Senhor chamando-os a segui-lo. E nós vemos aqui os primeiros a serem chamados, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Na verdade, a palavra vai nos dizer que André e João, eles já eram discípulos de João Batista. E um outro evangelista vai dizer que quando Jesus está passando, eles perguntam para João Batista quem era, e João Batista vai dizer: ele é o Cordeiro. Ele realmente é o Messias, aquele que há de vir. E eles deixam ali João Batista e passam a seguir Jesus. E é engraçado porque quando André se aproxima de Jesus, ele fala: Senhor, onde tu moras, nós queremos ver. E olha que importante saber a pergunta de André, onde o Senhor mora, porque o André ali já queria entrar em intimidade com o Senhor, porque sabendo onde o Senhor morava, ele saberia onde encontrá-lo. E André é reconhecido como o primeiro a ser chamado, como outro evangelista vai dizer, que depois ele vai lá e fala: Pedro, Simão Pedro, nós encontramos o Senhor. Então, o André, ele é esse link entre Jesus e Simão Pedro. E o evangelista aqui também vai dizer que o Senhor passa e chama André e Simão, os primeiros aí a serem chamados. E como dizíamos logo no começo, pessoas na sua época normais, pessoas que trabalhavam para o seu sustento, pessoas que tinham suas vidas normais. E isso é lindo no Senhor Jesus, porque nós vamos vendo quem Ele vai chamando, as pessoas que Ele vai atraindo, que Ele vai convocando para essa missão, e são pessoas como cada um de nós. Poderia ter chamado os doutores da lei, os sábios, não, mas Ele chama aqueles que são simples e humildes, aquele que tem a sua vida cotidiana como a nossa. E o que o Senhor quer dizer para cada um de nós? Que o Senhor também nos chama. Assim como chamou André, Pedro, Tiago, João e depois chama os outros 8, quando Ele reúne os 12 apóstolos, o Senhor também nos chama. E aonde que Ele nos chama? Onde que André e Simão Pedro estavam? Pescando. Estavam ali exercendo a atividade, a profissão da sua vida. E o Senhor os chama para serem o quê? Pescadores de homem. Assim também é com cada um de nós. O Senhor também nos chama para sermos pescadores de homens, pescadores de almas. E para cada um o Senhor tem um chamado. Tem alguns que, assim como André e Simão Pedro, largam tudo para servi-lo. São os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, aí os bispos, que são uma consequência. É isso.
largam tudo. Largam sua vida, seus sonhos, seus projetos para viver agora de uma forma intensa e profunda, entregando toda a sua vida ao Senhor. Mas o Senhor também nos chama, mas não para largarmos tudo. Não está te chamando, talvez, o teu chamado não é isso, é para largar tudo e viver isso. Mas o teu chamado, sim, assim como André, Tiago, Simão e João, é para ser pescador de almas. Essa é a nossa missão. Esse é o chamado para cada um de nós, que nós possamos levar nesse mundo esse evangelho de amor, esse evangelho de misericórdia, e muito mais do que palavras, que nós possamos pregar com a vida. Vai ter um santo que vai dizer isso, que nós possamos pregar o evangelho e, se necessário for, com palavras, que as pessoas possam ler na nossa vida diária, lá no trabalho, na escola, no lazer com os amigos, com as amigas, aonde formos, no cabeleireiro, as mulheres, é aí que as pessoas têm que ler o Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, como que nos comportamos. Todos nós somos chamados. E uns ainda chamados de uma forma especial, que são os mártires. Por isso que hoje a igreja está de vermelho. Porque Santo André, assim como seu irmão Simão Pedro, foram crucificados. Santo André crucificado em forma de X. E Simão Pedro, quando foi ser crucificado, ele falou assim: não, eu não sou digno de morrer que nem ele. E o crucificaram de cabeça para baixo. Olha o chamado que o Senhor tem para cada um, mas para todos o Senhor tem um chamado. E o teu chamado, meu irmão, minha irmã, se você aceitar, encontrará toda a graça, tudo aquilo que você precisa, não tenha dúvida que o Senhor providenciará. Ah, mas eu não sou capaz, eu não consigo. Não se preocupe, é Ele quem faz. É o Espírito Santo que nos foi dado, que fala, que move, que faz todas as coisas. É isso. E se nós dizemos não a esse chamado fica parado, porque não vai ter ninguém para fazer aquilo que nós deveríamos fazer a serviço do reino. Então hoje é isso. A mensagem para cada um de nós, ou a pergunta que fica é essa: já ouvimos o chamado do Senhor? Você já ouviu o chamado do Senhor? Você já perguntou para o Senhor o que Ele quer da tua vida? Muitos mais do que nós termos só os nossos sonhos, é muito mais importante nós sonharmos os sonhos de Deus na nossa vida, porque aí seremos plenamente realizados. Assim como o Senhor passou e viu ali André, Simão, Tiago e João, também o Senhor nos vê. O Senhor também passa na nossa vida e fala: vem, segue-me. E cabe a cada um de nós a segui-lo ou não. Mas se estamos aqui hoje, ouvindo, meditando, é porque nós estamos seguindo o Senhor Jesus. E que nós tenhamos a coragem de dar testemunho do Senhor Jesus aonde quer que estejamos. E não tenhamos medo, porque o Senhor está conosco. Portanto, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.